sábado fez um mês que a vereadora Marielle Franco do PSOL, o motorista Anderson Gomes, foram assassinados no centro do Rio de Janeiro. A investigação está sob sigilo, a cargo da Polícia do Rio. Não há até agora alguém apontado como mandante ou autor do crime. Hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a principal hipótese é que o crime tenha sido cometido pela milícia. Quando você começa com um caso desse, você trabalha com todas as possibilidades. Vamos dizer, a possibilidade passional, a possibilidade de ser uma desavença, a possibilidade de ter um crime político, enfim, você trabalha com um enorme conjunto e você vai fechando, vai criando um foco. Hoje o foco se concentra, como o próprio secretário de Segurança, o Richard, falou, basicamente num crime relacionado às milícias. Agora, os detalhes eu nem pergunto, porque eu acredito que uma investigação como essa, há um limite para você pressionar as equipes que estão procurando dar conta e deslindar esse crime. Silvia Ramos é cientista social, coordenadora do Laboratório da Intervenção Federal do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, conosco a partir do estúdio no Rio de Janeiro. Oi, Silvia, boa tarde. Oi, Tatiana, boa tarde. Nós estamos aguardando ainda e deve estar sentando ali do lado da Silvia em alguns minutos o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro entre 2014 e 2016, formado em Direito, com pós-graduação em Gestão de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em História Política, Coronel Ibis Pereira. Vou começar com você, Silvia. 30 dias e nenhuma novidade no caso ainda. Caso que é muito simbólico, é grave por se tratar de uma política eleita, toda a simbologia que a execução ou a provável execução de uma política eleita representa. Esse tempo de 30 dias sem resposta, na sua avaliação, é um tempo curto demais? Já seria um tempo razoável? Tatiana, não dá para pensar só nos 30 dias do assassinato da Marielle. Nós estamos hoje completando 2 meses de intervenção do governo federal no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, se utilizou um dispositivo constitucional, que foi uma medida de força, de fazer uma intervenção no setor de segurança pública num estado. E essa intervenção não só é federal, como ela é militar, coordenada pelas Forças Armadas. Nesse meio tempo, o que aconteceu nesses 2 meses, né? Quer dizer, não havia, obviamente, nós já sabíamos, não havia projeto, plano, orçamento, metas, etc. E durante esse período, durante esses 2 meses, nós ainda tivemos essa tragédia, entre outras, da morte da Marielle. E isso veio complicar ainda mais um cenário na área de segurança pública e de violência no Rio de Janeiro, que já era extremamente complicado, e não era só antes do Carnaval. Não foi só. Esse Carnaval do Rio foi caótico. Na sexta-feira o governo decretou a intervenção. Nós já tínhamos tido momentos muito piores, inclusive, no Rio e no Brasil. Mas foi utilizada essa atitude que pensava-se que ia dar algum tipo de alívio, né? O que aconteceu até aqui, até agora, né, é muito preocupante. Porque não só os indicadores gerais de violência e de criminalidade permanecem muito intensos, tão forte quanto estavam em 2017, em janeiro de 2018, como a gente tem ainda esse acontecimento traumático da morte da Marielle, que foi assim, uma espécie de um raio em céu azul, né? Ninguém previa, ninguém imaginava, não houve ameaça. Então, de fato, esse episódio, na verdade, a cidade ainda não se recuperou, não é, o que aconteceu com Marielle. Esse episódio veio ainda trazer mais angústia e mais desordem e sensação de ausência de comando e de segurança nesse conjunto de quadro, né? Então, eu acho que assim, é muito um mês para investigar, talvez não seja para uma investigação séria, etc. Mas quando a gente coloca esse contexto que eu estou tentando definir aqui, que é de muita percepção de insegurança, de medo e de incerteza, é muito. Quer dizer, todos os dias, muita gente na cidade. Hoje mesmo, vindo aqui para o estúdio da CBN, eu vi dezenas de faixas no caminho até aqui,
quem matou Marielle. Então, o que a gente percebe é que existe sim uma demanda, e o incrível, sabe, Tatiana, ela não está diminuindo, ela está crescendo. Não é? Então, eu acho que essa demanda por respostas, ela diz respeito não só ao episódio da morte da Marielle, né, mas também a demanda por respostas na área da violência e da segurança pública no Brasil e particularmente no Rio. Uhum. Você estava falando da sensação de insegurança, Silvia, e da cobrança por respostas sobre a autoria do crime, sobre, né, quem matou Marielle. Eu tenho conversado com moradores, enfim, de classe média do Rio, da zona sul do Rio, e muito embora a violência não seja ostensiva nessa região da cidade, me pareceu todo mundo bastante assustado, com medo, evitando circular de transporte público à noite, por exemplo. O governo havia dito que a intervenção aumentaria a sensação de segurança das pessoas. Falhou nessa missão? Tatiana, ainda é muito cedo para a gente fazer um balanço. A intervenção foi decretada em fevereiro e para durar até dezembro, né? O que nós sabemos é que a intervenção, o decreto, né, de intervenção foi realmente um gesto político de um governo que, depois do Carnaval, tinha a pauta da PEC da Previdência, que não iria conseguir não aprovar, mas nem sequer votar, e fez essa guinada que teve um interesse muito mais ligado ao Planalto, mudanças de agenda do Planalto, do que propriamente para responder temas da segurança pública. Agora, o que se espera é que alguns aspectos da decretação da intervenção, como, por exemplo, chegada de recursos, um pouco de coordenação entre as polícias que estavam extremamente perdidas e se digladiando entre si, essa reorientação para a coisa das milícias, houve uma operação muito forte há 10 anos atrás, depois se esqueceu nos últimos anos, né? Então, a gente espera que algumas coisas mínimas sejam produzidas, de fato, pela chegada de um comando. Mas não esperamos que ninguém... Quer dizer, seria ingenuidade imaginar que um decreto que teve um fim muito mais político e de agenda do governo federal do que propriamente de ter que resolver a questão de segurança no Rio de Janeiro, porque as nossas questões são estruturais e precisam ser resolvidas já há muitos anos e problemas se acumulam, né? Possam ser resolvidas. O que a gente espera é que haja pelo menos um pouco de controle nas ações policiais. O que a gente espera é que haja um pouco de redução dos indicadores de corrupção, né, nas corporações, e ali onde a entrada de armas, de fuzis, de munição, porque você sabe, não é só a arma que entra, né? Quando você ouve ao longe um tiroteio, você percebe que criminosos não estão economizando munições. Essas munições estão entrando todos os dias. Elas continuam entrando, né? E esse aspecto que você tocou é muito interessante, porque é claro que violência e risco real é muito maior nas áreas populares, onde tem troca de tiros, onde tem confrontos, etc. Mas o fato é que esta audibilidade do crime no Rio de Janeiro, com fuzis e confrontos, etc., isso produz uma sensação muito forte em toda a cidade, não é só na periferia, como é um quadro clássico de muitas cidades do Brasil e do mundo, não é? Onde as pessoas na área central e mais ricas se sentem muito seguras e depois, na medida que vão indo para a periferia, elas vão se sentindo menos seguras. O Rio de Janeiro tem essa característica, né, em que as pessoas... você está em Copacabana, na praia, e você ouve os tiros no pavãozinho, e então percebe que há a presença, né, de crime ali, armado, né, de crime armado, com... O Coronel Ibs acaba aqui de entrar à sala, bem-vindo, Coronel Ibs. Mas também o que acontece é que, isso que você falou, que as pessoas então passam a fazer gestos, né? Isso é verdade. Só para encerrar, eu queria fazer só um comentário também surpreendente, porque o Rio surpreende, viu, Tatiana? Também foi uma surpresa as reações vitais de presença de vida na cidade sobre a morte da Marielle. Eu nunca vi tantas jovens meninas e meninos
negros das favelas, ativistas, que passaram a brotar, né, no chão da cidade, em todos os lugares, também saindo das favelas e fazendo as homenagens a Marielle, de amanhecer por Marielle, velas por Marielle, e isso é uma coisa que realmente está impressionando no Rio de Janeiro. Então, se é verdade esse clima que você identificou muito assim, de forma muito precisa, que é um clima de medo, as pessoas não querem andar, tal, também isso simultaneamente, isso paralelamente está acontecendo eu acho que o Ibis também está surpreso com isso, né? Está acontecendo que todos os dias tem manifestação, as pessoas estão indo para as ruas, estão fazendo manifestações dentro das próprias favelas. A manifestação na Maré foi linda, né? Na Candelária, na Cinelândia, e nesse fim de semana houve manifestação em mais de 20 lugares no Rio. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para o Coronel Ibis Pereira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, formado em Direito, com pós-graduação em Gestão de Segurança Pública, mestre em História Política. E se eu esquecer alguma coisa, o senhor pode complementar, Coronel. Seja bem-vindo. Um prazer. Não esqueceu de nada, não. É mais ou menos isso aí. A gente tem um tempinho curto até as informações do repórter CBN. De qualquer maneira, quero começar te fazendo a mesma pergunta que eu fiz para a Sílvia, que temos 30 dias, 32, né, hoje, da possível execução da Marielle Franco, vereadora Marielle Franco do PSOL, motorista Anderson Gomes. Hoje, em entrevista aqui ao Jornal da CBN, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a principal hipótese é que o crime tenha sido cometido pela milícia. 30 dias, esse tempo de 30 dias sem resposta, muito embora as investigações corram sob sigilo, é um tempo curto demais para se exigir resposta de um caso dessa magnitude? É um tempo razoável em que já daria tempo da polícia dar alguma satisfação para a sociedade? Como é a sua avaliação? Olha, eu creio que não há que se falar em lentidão das investigações, não. Eu acho que a Polícia Civil está fazendo um bom trabalho. Foi um crime complexo, um crime planejado, uma execução que foi planejada. Então, eu acho que nós já tivemos outros crimes que, por exemplo, a juíza Patrícia Scioli, me parece que a apuração levou 60 dias ou algo em torno disso. O caso 60 também... dias, o Amarildo 90 dias. Ele disse isso hoje aqui também. Então eu penso que não. Eu acho que a polícia está tendo muita cautela nessa apuração e eu não tenho dúvida que a Polícia Civil vai chegar aos autores desse crime. Muito bem. Voltamos a conversar com a cientista social Silvia Ramos, coordenadora do Laboratório da Intervenção Federal do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, e com o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Ibis Pereira, advogado com pós-graduação em Gestão de Segurança Pública pela GV e mestre em História Política. Bom, estávamos aqui falando sobre o tempo de duração das investigações, até agora sem resposta. É bom lembrar, a gente já informou aqui o nosso ouvinte que a família da vereadora Marielle está reunida com o chefe da Polícia Civil do Rio, o delegado Rivaldo Barbosa, muito possivelmente para que ele coloque a família a par das investigações. Falamos aqui sobre outros casos, né, Coronel? O caso Amarildo, que demorou 90 dias, o caso da juíza Patrícia Scioli, 60 dias. Eu me lembro que à época do assassinato, o ministro prometeu todos os esforços para a elucidação do crime. O senhor diz que a investigação está sendo bem conduzida, está sendo desenrolada. Em tese, já que a gente não tem muita informação, quais são as grandes dificuldades em uma investigação como essa? Olha, eu diria que foi um crime bem planejado, né? Nós não tivemos testemunhas presenciais do fato. Foi feita perícia no veículo e não foi encontrado nenhum tipo de digital que pudesse, no primeiro momento, já sinalizar para um autor. Então, é um crime que tem uma complexidade que não é fácil de deslindar, né? É preciso um esforço de investigação, é preciso checar também as informações que vão chegando no curso dos interrogatórios. Então é um crime que demanda um certo tempo, né? Um certo cuidado, mas eu não tenho dúvida que a equipe que está debruçada sobre esse duplo homicídio vai chegar à autoria, eu não tenho dúvida alguma disso. Diferentes vereadores já prestaram depoimento como testemunhas, entre eles um que foi indiciado na CPI das milícias, que terminou lá atrás em 2008,
CPI na qual Marielle trabalhou. E o assistente de um vereador, que depois a Polícia Civil, foi assassinado no último dia 8. É um fato bastante estranho, mas não está claro se o crime teve relação com a morte da vereadora. Quero saber de vocês dois o que se sabe sobre esse crime e a possibilidade de relação com as investigações da morte de Marielle. Tatiana, tudo que a gente sabe é o que as autoridades estão falando. Eu vi que o próprio ministro hoje falou, as autoridades estão falando que tudo indica que é alguma coisa ligada às milícias e tal. O que são as milícias? Que eu acho que nos cabe indagar, pensar nisso, né? Os grupos de milícias são grupos basicamente paramilitares, que passaram a aparecer há 10 ou 15 anos atrás, se fortaleceram muito e tinham características muito específicas comparado com as facções de venda de drogas, as facções tradicionais do Rio de Janeiro. Uma das características, entre outras, quer dizer, eles tinham a mesma característica, controlar um território. E a partir desse controle armado de território, de áreas grandes da cidade, dizer, bom, aqui então é eu que mando. Então, aqui a gente só pode comprar o gás na mão de uma pessoa, sinal a cabo, etc, etc. Um monte de serviço, e além de cobrar segurança. As milícias eram contra e não faziam venda de drogas. O tráfico tradicional nas favelas fazia. Hoje parece que essas fronteiras estão embaçadas. De qualquer forma, esses grupos foram muito desarticulados há 10 anos atrás, principalmente durante a CPI das milícias. Eu não sei se todos os ouvintes sabem que essa CPI das milícias, há 10 anos, foi comandada pelo então deputado estadual Marcelo Freixo. A Marielle, que na época não era vereadora, era assessora do Marcelo Freixo, da Comissão de Direitos Humanos da Alerj. A Alerj é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Participou, assim, não diretamente da CPI das milícias, participou com uma pessoa do mandato, não é? E depois ela se elegeu como vereadora e ela não tinha, assim, uma agenda focada especificamente nas milícias, embora esse fosse. Ela não era uma investigadora das milícias. O deputado Marcelo Freixo passou a ser extremamente ameaçado ao longo de todos esses anos, inúmeras vezes, e a Marielle nunca tinha sido ameaçada por este fato. Então, se é verdade que as autoridades estão dizendo, que tudo indica que a origem desse assassinato teria vindo desse setor, outras perguntas terão que ser respondidas. Por que foi assassinada a Marielle e não alguém que estivesse investigando as milícias, né? Então, eu compartilho com o Ibis, com o Coronel Ibis, um certo, quer dizer, otimismo não, uma confiança nas investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas eu acho que a gente tem que entender muitas coisas que eu não sei se a elucidação vai trazer como respostas. Quer dizer, o que é que houve para que um miliciano, ou milicianos, ou esse setor, né, paramilitar no Rio de Janeiro, optasse por fazer esta mudança de estratégia de atuação, que é, em vez só de ganhar dinheiro explorando as pessoas e o medo, passasse a fazer um ataque político numa defensora dos direitos humanos que era muito identificada com os jovens de favelas, os ativistas, identificada com as causas feministas, as causas LGBTs, as causas do racismo. Sempre a corrupção policial, né, ou os abusos policiais. E também denunciava a corrupção e os abusos policiais, né? Então, e por que, quer dizer, por que isso foi feito? Então, eu acho que essa angústia que nós estávamos falando antes, né, é porque o que vai significar isso para o Rio de Janeiro? Significa que novos atentados serão feitos? Significa que vai parar nisso? Seja o que for, o que a gente sabe é o seguinte: se outras ações de combate às milícias não forem tomadas simultaneamente, e não é só prendendo todo mundo que frequenta uma festa, porque ali também houve muita injustiça, mas é combatendo os braços econômico e político das milícias, nós vamos ter de novo esse fenômeno no Rio. Então, essa é a solução no horizonte, ao ver da professora Silvia Ramos, é a causa do problema, né? Coronel Ibis, o senhor foi comandante-geral da Polícia Militar do final de 2014 a 2016, não é isso? Exato, nos 2 últimos anos de 2014. Depois, na sequência, eu fui chefe de gabinete. O que é que o senhor pode nos contar sobre a atuação
das milícias, do conhecimento do senhor? Olha, as milícias são... Há até bem pouco tempo foi feita uma reportagem muito interessante pelo G1 que dá conta que um quarto do território do Rio de Janeiro estaria sob domínio desse tipo de organização criminosa, né? Ela nasce num primeiro momento muito identificada a um certo justiçamento, né? A uma ocupação territorial com vistas à imposição de uma certa lógica moral, inclusive de atuação ligada a policiais reformados que impunham, através dessa atuação, uma certa ordem no lugar. Esse modo de atuar evolui, né, para cobrança de segurança. E o que se tem hoje é que essas fronteiras entre as facções criminosas e as milícias, elas, como disse muito bem a professora Silvia, elas se tornaram absolutamente fluidas, né? Não se tem mais uma divisão tão clara. É um crime que vem migrando a sua característica, como o crime de uma maneira geral. E, de fato, desde 2008, com a CPI das milícias, que resultou efetivamente na prisão de algumas pessoas, essa CPI não significou ou não conseguiu atingir esse tipo de crime nas suas raízes, digamos assim, econômicas, né? E por conta disso, as quadrilhas não apenas não terminaram, como ampliaram a sua atuação. O que me parece que sinaliza também para as dificuldades estruturais que nós temos na própria segurança pública, né? Eu acho que o crescimento das milícias dá um pouco conta das dificuldades que a gente tem na segurança pública para enfrentar não apenas esse tipo de delito, como crime de uma maneira geral, né? Sinal de que, na minha avaliação, a gente precisa repensar radicalmente a segurança pública no Brasil. Quais são as maiores dificuldades? A primeira dificuldade que eu observo, não sei o que pensa a Silvia a esse respeito, mas é da falta de uma estrutura mesmo, de gestão da segurança pública. Só para você ter uma ideia, Tatiana, esse ano a Constituição da República completa 30 anos, agora em outubro, no dia 5. É a primeira Constituição da República a ter um capítulo sobre segurança pública, e um capítulo que nunca foi regulamentado até hoje. Nós agora, depois do caso da Marielle, depois da intervenção no Rio de Janeiro, estamos discutindo a toque de caixa a regulamentação desse artigo. E pelo que eu tenho lido, a gente não pode esperar nada de muito promissor. Então você não tem estrutura de gestão. As instituições são ilhas. Em função disso, você não consegue implementar algo digno de um nome de política pública de segurança substancial no médio e no longo prazo, já que não tem estrutura de gestão. Então, com isso, enfrentar o crime, seja a milícia ou seja o tráfico de drogas, no médio e no longo prazo, eu diria que não é difícil, é impossível, já que não tem uma estrutura de gestão, porque a gente descumpre a Constituição há 30 anos. Omissão do legislador federal. Dá alguns números aqui sobre o que o coronel Ibis falou. Nos últimos 10 anos foram presos cerca de 1.300 milicianos. Nesse mesmo período, o número de áreas no Rio dominadas por esses grupos subiu, mais do que dobrou. Foi de 41 para 88, ou 41 áreas para 88 áreas. Então, a minha pergunta seguinte seria: o que está falhando no combate às milícias? Acho que o coronel Ibis já deu aí um raio-x. E as milícias só cresceram dessa maneira pela ausência do Estado, né, nessas áreas. Tem condição, em abril de 2018, com essa quantidade de áreas dominadas por esses grupos, o Estado de retomar essas áreas, professora Silvia? Tatiana, tem sim. Mas eu queria só fazer um comentário brevíssimo antes. O pessoal, esse programa é nacional, então não sei se o pessoal sabe, conhece o Rio de Janeiro. Então, quem é o coronel Ibis, que está aqui falando? Ele é um dos pesquisadores, ele é um coronel, foi da ativa da Polícia Militar, então ele não é um teórico, ele foi da ativa, assumiu imensas responsabilidades e é também um pesquisador dos mais respeitados, mesmo na minha área, onde nós somos extremamente críticos
e acadêmicos, etc., em relação conforme a tudo que eu ser apresentei feito. aqui no começo do programa. Mas eu acho que é importante falar para quem está ouvindo como o IBS ele é uma pessoa que tem tido capacidade de fazer uma interlocução entre todos os setores, dentro da polícia, no setor de direitos humanos, com os jovens negros de favelas, com os pesquisadores, etc. Então, a opinião dele é muito analisada, eu fico muito feliz de estar aqui com ele, compartilhando esse programa. E nesse caso das milícias, eu acho que é um caso que a gente concorda inteiramente. A pergunta é o seguinte: como é que nós deixamos isso acontecer no Rio de Janeiro durante 10 anos? Porque você diz assim, estavam no escuro, não sabíamos. Não, a CPI das milícias teve 10 anos, desarticulou os grupos, colocou 3 ou 4 vereadores e deputados estaduais na cadeia. Um deles saiu agora, 10 anos depois. Saiu agora e foi lá no andar onde a Marielle estava. E a situação só piorou de lá para cá. Aí você fala assim, porque estavam perdidos. Não, foi feito isso, simplesmente abandonaram. Como é que nós deixamos? Então, autoridades policiais, porque olha, milícia é o tipo da coisa que só se combate e só se controla com operação de investigação policial. Se você é da Secretaria de Segurança, ou você faz ou você não faz. Ou você diz isso é prioridade, ou você diz não é. Então, o que aconteceu, o que nós estamos vendo hoje, e a Marielle o efeito, a tragédia da Marielle é um dos efeitos desta inépcia, foi uma decisão de não desarticular a milícia e continuar dando tiro em favela todo dia. Essa política louca do Rio de Janeiro, de confronto, de entrar em favela todo dia, matar gente, matar policial, matar morador. Eu acabo de receber aqui, nesse instante, os números do aplicativo Fogo Cruzado. Eles estão comparando o que aconteceu em relação a tiroteios no Rio de Janeiro 2 meses antes da intervenção e 2 meses depois. Acabou de sair nesse minuto. Foram 1.299 tiroteios 2 meses antes da intervenção e 1.502 nos últimos 2 meses. Então, o que a gente pergunta é o seguinte: vai haver ou não vai haver guinada nas políticas de segurança pública do Rio de Janeiro? E quando? Quer dizer, vai continuar essa política do fogo cruzado, de dando tiro dentro de favela, matando gente, matando policial? Ou nós vamos fazer, de fato, uma política de investigação séria, de longo prazo? Não é para dar resposta para amanhã, não. É para dar resposta para o ano que vem. É porque a Marielle não morra daqui a um tempo de novo, que tem um miliciano que acabou de sair da prisão, se rearticulando para fazer esse tipo de atentado. Coronel Ibis, existe essa possibilidade no horizonte? O senhor enxerga da aplicação desse tipo de política diferente do que a que tem sido praticada até aqui no Rio de Janeiro, com foco no cerne do problema, na raiz do problema? Tatiana, eu gostaria de ver, mas eu honestamente não vejo. Eu acho que primeiro você tem como principal, digamos assim, política, se é que isso pode é digno desse nome, para lidar com a questão das drogas, você tem a guerra, né? A grande estratégia que esse país entende viável para enfrentar e lidar com essa questão, empurrando a polícia para dentro das favelas, né? Para a venda de droga no varejo. Essa é a grande estratégia que o Brasil entende viável para lidar com essa questão. Esse é um tema que a gente ainda tem dificuldade de lidar, né? Você falar em discutir política de drogas no Brasil ainda é um tema difícil. Deixa muita gente de cabelo em pé, né? Deixa muita gente de cabelo em pé. Então você tem um contexto de guerra às drogas. Você tem um modelo policial que é uma esquizofrenia, o modelo policial brasileiro. Você tem uma polícia civil que investiga e não patrulha e uma polícia que é militar que patrulha e não investiga. E muita gente não entende a relação que tem essas duas tragédias em relação ao que a Silvia diz. Então você tem uma política de drogas que aposta na guerra às drogas, que vai resolver o problema atacando a venda no varejo, que acontece aonde? Nas periferias, nas favelas brasileiras. Tá? Aí você tem uma polícia que está nas ruas 24 horas, mas ela não investiga, ela não trabalha com investigação. Ela não investiga crime de drogas. Ela só investiga crimes militares. Venda de drogas não é crime militar. Então como é que essa polícia que está nas ruas e que não investiga, demandada para atuar na questão das drogas, como é que ela vai procurar resolver esse problema? Ela vai
exatamente buscar atuar privilegiando o quê? O flagrante delito. E onde ela vai procurar esse flagrante delito? Na favela, nas periferias, nos lugares de pobreza. Por isso que ano passado as polícias brasileiras mataram 4.222 pessoas no Brasil. E é por isso que a gente tem essa quantidade impressionante de policiais que morrem na folga, em serviço, porque a guerra ela não termina quando o policial vai para casa, não. Está de folga. Essa guerra persegue o policial onde quer que ele vá. Todo esse morticínio, todo esse horror é fruto de uma esquizofrenia impressionante do nosso modelo policial, falta de estrutura de gestão, porque há 30 anos a gente não cumpre a Constituição, e uma política de drogas absolutamente irracional. O resultado disso é esse horror que a gente está vivendo. E que não atinge o objetivo, no fim das contas, né, coronel? Nenhum objetivo. Essa esquizofrenia é absolutamente irracional. Não há outra palavra que defina isso. Existem mecanismos... Eu não estou falando em liberação de drogas, não estou falando em despenalização. O que eu digo é que mesmo num contexto de proibição, é possível que as polícias atuem de uma outra forma, desde que a gente tivesse políticas públicas que pudessem ser articuladas em ações que se desdobrassem no médio e no longo prazo. Mas para isso a gente tinha que ter estrutura de gestão. E a gente não tem, porque há 30 anos a gente não cumpre a Constituição. O senhor falava sobre atacar as raízes econômicas da milícia ou dos grupos de milicianos. Me parece algo completamente diferente do que foi feito no sábado retrasado. Houve uma grande operação da polícia que deteve cerca de 150 pessoas durante uma festa de milicianos num sítio em Santa Cruz, se eu não estou enganada. Isso pode ser entendido como uma resposta à pressão que a intervenção estava sofrendo justamente para enfrentar esses grupos? Olha, eu não conheço o inquérito que resultou na prisão daquelas pessoas, mas tudo indica que aquilo foi uma ação espetacular, cinematográfica. É preciso verificar o que ela vai ter de desdobramento concreto no sentido de atingir o crime nas suas raízes econômicas, porque senão ele vai continuar se multiplicando, vai continuar se proliferando. O fato é que a intervenção tem sido, sim, muito cobrada. Você vê, a intervenção começou esse ano, mas a GLO, que é outra coisa, ela está em desdobramento no Rio de Janeiro. Operações de garantia da lei e da ordem. Desde agosto do ano passado. Ora, desde agosto do ano passado que nós temos 10 mil homens das forças federais atuando no Rio de Janeiro, articuladas, comandadas pela União, mas em articulação com o Estado. E a gente não tem um plano de redução de homicídio, por exemplo, que é o maior problema que a gente tem no país, diga-se de passagem, na região metropolitana e na Baixada Fluminense. Quer dizer, tão demandada a produzir resultados, me parece que essa ação, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, na minha opinião, ela parece muito mais uma ação espetacular para dar uma resposta, mas é possível que, na sequência, a investigação me desminta. Eu espero que isso aconteça. Professora Silvia. Eu acho que a gente tem que valorizar o que está sendo feito, não aquela ação espetacular, pendurando fuzil, enfileirando, com aquela coisa meio assim, espetaculosa, né? Mas você sabe que enquanto isso estava ocorrendo, sabe que há 3 semanas atrás, 5 rapazes foram chacinados em Maricá, dentro de um condomínio. Eles eram de um grupo de hip hop. E em 2 ou 3 semanas, a delegada Bárbara Lomba, da divisão de homicídios lá da região dos Lagos, desarticulou. Era uma milícia que tomava conta dentro de um grupo Minha Casa Minha Vida, dessa região, e que eles tinham dito assim, olha, aqui quem manda sou eu, vocês não façam isso e tal. E eles estavam voltando de uma festa, estavam numa churrasqueira comemorando, e simplesmente um dos milicianos, né, um dos chefes desse grupo que mandava nesse condomínio, foi lá e fuzilou 5 para dizer o seguinte, agora entenderam que quem manda aqui somos nós? Em 2 ou 3 semanas, esta milícia está desarticulada. Como? Não só 2 ou 3 estão presos, como foram decretados mandados de prisão a partir de investigação sólida, séria, etc. É muito importante isso. Então, o problema daquela ação em Santa Cruz é porque tem 150 pessoas presas, injustas, não tem nem 15 milicianos ali. E a polícia não tem coragem de soltar para dizer que aquilo foi
né? Então isso não é bom. Eu acho que isso não é bom para a reputação da polícia, nem é bom para a própria reputação do combate às milícias. Mas eu acho que coisas boas na área de combate às milícias estão sendo realizadas e precisam ser valorizadas. Uhum. Vamos fazer mais uma pausa aqui na nossa conversa com a cientista social Silvia Ramos, coordenadora do Laboratório da Intervenção Federal do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, e com o coronel Ibis Pereira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro entre 2014 e 2016, advogado, pós-graduado em Gestão da Segurança Pública e mestre em História Política. Bom, a gente estava aqui falando sobre os grupos milicianos, a milícia, que tem dominado várias áreas do Rio de Janeiro, a capacidade ou a ineficiência até agora do Estado para combater esses grupos. Falamos um pouco sobre a intervenção federal na segurança pública. Citei aqui há 15 dias essa grande operação que deteve cerca de 150 pessoas durante uma festa de milicianos. Os nossos convidados falaram sobre o caráter espetacular dessa prisão, claramente uma resposta à pressão que a intervenção estava sofrendo justamente para enfrentar esses grupos. Perguntei para o coronel Ibis se ele via alguma mudança ali no horizonte. Eu quero ouvir a professora Silvia Ramos. A gente pode esperar uma mudança de foco das forças de segurança, um enfrentamento maior aos grupos de milicianos, Silvia? Eu espero que sim. Acho que a gente pode esperar, mas veja só. Vamos pensar no conjunto da nossa situação no Brasil e no Rio, né? Há muitos anos nós sabemos o que precisa ser feito na área de respostas à violência no Brasil e no Rio, e não temos feito. O programa não é um programa impossível. É difícil, mas muitos países do mundo fizeram e ele já está muito bem detalhado. A ampla concordância, desde o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, às polícias, aos pesquisadores. É preciso fazer profunda reforma nas polícias, é preciso trocar a ideia de enfrentamento e confronto, né, de combater a criminalidade com violência, pela ideia de inteligência, planejamento, investigação. É preciso mudar a política de drogas, quer dizer, mudar essa lógica de que o varejo das drogas tem que ir para as favelas e atirar, etc. É preciso fazer mudanças no sistema de justiça criminal, não é só na polícia, e integrar as polícias, mas no Ministério Público, na Defensoria e na própria Justiça, e é preciso, principalmente, integrar as municipalidades com programas de prevenção. Esse é o programa básico. A questão é que nós não fizemos isso, e agora vem uma intervenção. A minha pergunta, Tatiana, é o seguinte: se a intervenção não funcionar, no sentido de que a criminalidade e as respostas violentas se agravam, o que vai acontecer? Nós sabemos o que vai acontecer. As pessoas vão pedir mais força, mais medidas de força. A intervenção não está funcionando, vamos para o estado de emergência. Não está funcionando, vamos para o estado de Isso sítio. vai para onde? Então, a questão que você coloca, ela é muito importante pelo seguinte: nós sabemos o que precisa ser feito há muito tempo, não temos feito, e em cada crise, não é possível que em cada carnaval que tenha um saque num supermercado do Leblon, vai se decretar uma intervenção e vai se fingir que agora sim nós vamos produzir medidas certas, duras, com força. Agora tem gente no comando, militares, generais e tal. Pelo contrário, a nossa preocupação nesse momento é que não só as respostas antigas que deveriam ter vindo e que é possível fazer, elas não venham, mas que a gente tenha problemas novos. Então, esse discurso forte, esse discurso duro, de que para combater o crime vale tudo, porque vale tudo, inclusive injustiças, inclusive bandido bom é bandido morto, de que inclusive atirar pelas costas se for bandido. Esse discurso duro, que a gente começa a ver crescer, não é só no Brasil eleitoral, não, de algumas autoridades de segurança. Isso que preocupa. Que durante a eleição já começa a crescer. Dizer, olha, bom, mas então vocês resolvem que festas vocês vão. É injusto? Então esse discurso é perigoso porque ele não resolve os problemas antigos e introduz problemas novos. Eu acho que a gente está numa encruzilhada hoje no Brasil chamada servidão voluntária. Será que nós, brasileiros, vamos querer entregar
nossos direitos para aqueles que dizem, né, para o tirano que diz, deixa que eu resolvo, né? Quer dizer, não é que tem um tirano tomando o poder e um ditador que vai tomar o poder. Quando a gente vê o que acontece nas Filipinas, o presidente das Filipinas, o Duterte, ele vai lá e ele diz assim, vocês policiais não têm coragem de atirar nos criminosos, deixa que eu atiro. E ele incentiva execuções extrajudiciais. O que está acontecendo nas Filipinas? Olha, Tatiana, não tem nenhum país do mundo que tenha resolvido problema de violência e de segurança. Com mais violência. Com mais violência, aumentando o discurso, dizendo que nós vamos atirar, nós vamos cometer injustiças e tal. Se o Brasil não aprendeu essa lição ainda depois de 20 anos, né? Então eu acho que essa sua pergunta é importante por isso. O que nós vamos fazer nessa encruzilhada? Não é impossível, não. Mas a situação é muito grave porque ela está migrando para um momento de exacerbação discursiva. E eu conto a minha história do jeito que eu quero, eu emplaco a ideia que eu quero, e a gente não resolve o problema de segurança, a gente tem 62 mil mortes por ano no Brasil. Quase tudo na vida se resolve muito mais efetivamente com inteligência do que com força, né? Acho que serve também para esse imenso problema sobre o qual a gente está falando aqui. Quero fazer 2 perguntas para o Coronel Ibis, de ouvintes. Um é o do Cícero, ele diz o seguinte, se puder pergunte ao coronel, que ficou 2 anos no comando da polícia, qual é a verdadeira autonomia que um comandante tem? Ele encontrou obstáculos burocráticos ou políticos para colocar em prática suas ideias? Olha, Cícero, Cícero, né? Isso. Olha, Cícero, o maior problema que eu tive foi falta de um direcionamento político de ação da polícia. Falta de clareza. Eu acho que nós... Não assumimos esse desafio de formulação de uma política clara de enfrentamento de algumas questões, como, por exemplo, tráfico de drogas, por um viés que não seja a guerra, uma política clara de redução de homicídio, bem articulada com ações federais, né, no controle de armas e munições que transitam no Rio de Janeiro. Ou seja, a maior dificuldade que eu encontrei não foi nenhum tipo de obstáculo com relação às minhas ações, no sentido de, você não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo, ou tem que trabalhar dessa maneira ou daquela outra maneira. O maior problema que eu encontrei foi a falta de uma política pública clara, bem articulada entre a União Federal e suas agências, o município e suas agências e a instituição policial, por conta dessa fragmentação das agências que existe no Brasil há 30 anos em função da inexistência dessa estrutura de gestão. Então você acaba tendo que dar conta das questões no curto prazo, né? E você não consegue desdobrar nada que seja significativo, que efetivamente tenha resultado no médio e longo prazo. E por isso que a gente chega a esse número assustador que a Silvia colocou aí de 2016, com mais de 60 mil pessoas mortas, 7 pessoas a cada hora no país. Então, a maior dificuldade que eu tive foi essa. Uhum. O Francisco Rosa está dizendo assim, a milícia se colocou como salvadora, tomando conta de uma determinada região contra principalmente os usuários de drogas, tentando convencer os moradores e dando castigo, ditos corretivos, crescendo, assim, antes de mostrarem o verdadeiro propósito, o completo domínio de todos os moradores, diz aqui o Francisco. E me comoveu muito a pergunta que o Daniel, é o Daniel Loureiro, de Belo Horizonte, faz, que curiosamente é uma pergunta que nunca me ocorreu a fazer. A gente já falou aqui sobre segurança e sobre violência algumas vezes. Ele está muito desesperançoso, está dizendo que ele não tem a menor perspectiva de melhora da situação, mas ele faz uma pergunta muito importante, que é: o que o cidadão comum pode fazer para ajudar a reverter essa situação? Olha, eu acho que no momento é votar. Eu acho que esse ano a gente tem um ano de eleição e é muito importante que o cidadão comum fique atento ao que os nossos candidatos vão apresentar como proposta efetiva para a segurança pública nos próximos anos. Eu acho que a gente precisa ter muita atenção com relação aos discursos, sobretudo com relação a alguns candidatos que apelam para o irracionalismo e para o discurso do ódio como solução para a segurança pública. Desses a gente tem que ter distância. E como disse a Silvia muito bem, a violência não resolve a própria violência, né? Eu acho que o problema da segurança pública no Brasil não é fácil de resolver, mas não é impossível, Daniel. Não é impossível. Tem jeito, sim. E eu começaria fazendo o que a Constituição da República manda que façamos há 30 anos e a gente não faz,
que é criar uma arquitetura institucional para a segurança pública do brasileiro. A gente criou um capítulo sobre segurança pública e a gente não disciplinou esse capítulo até hoje. E ao longo desses 30 anos de Constituição, os nossos problemas só têm aumentado. Além disso, enfrentar o que a Silvia disse muito bem, uma reforma das instituições policiais brasileiras. As instituições policiais brasileiras, elas não fazem parte da solução, elas fazem parte do problema. A gente precisa ter a coragem de repensar essas instituições, discutir a questão das drogas. Não são questões fáceis, mas não são impossíveis. Essa questão tem solução, sim. E eu acho que o cidadão brasileiro tem um papel fundamental. Acho que tem muita atenção com relação ao que tem sido dito, aos candidatos, às propostas que os candidatos vão apresentar. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai virar essa página. Silvia, o que é que o cidadão comum pode fazer para ajudar a reverter essa situação? Eu acho que a gente tem que olhar dados. Nós criamos esse observatório da intervenção. A gente tem que ter calma. É muito comum que a gente viva com medo na cidade e diga, vamos realmente dar um jeito nisso, de qualquer jeito, vamos quem está falando mais forte, quem tem poder e tal. É fácil, é uma área que é fácil de se enganar. Essa área da segurança não é por acaso que foi a área que o Planalto escolheu para fazer esse jogo político, né? Sem pensar na área em si, sem pensar na segurança pública em si, porque é uma área muito, digamos assim, sensível. Todo mundo é afetado por isso. É um pouco, nesse sentido, é um pouquinho diferente de saúde, de educação. Você pode ter filhos na escola ou não, você pode ter essa saúde, você pode estar doente ou não. Segurança pública afeta a vida de todo mundo, desde a hora que acorda até a hora que dorme, inclusive durante os sonhos. O medo é uma presença que se tornou constante na vida dos brasileiros, até em pequenas cidades. Aquele pessoal que ficava na porta, batendo papo depois da novela e tal. Você passa nas cidades, mesmo em áreas bastante humildes, né? Ser tudo cheio de grade e tal. Então, e historicamente é usado como forma de manipulação, né? E é uma forma de manipulação muito fácil de você e muito perigosa. Então, eu acho que, assim, olhar dados. Nós criamos o Observatório da Intervenção, porque fica assim, militares ajuda ou não ajuda, é bom. Olha, vamos fazer uma coisa a sério. Vamos olhar os resultados, independentemente de nossas posições. Nós vamos fazer levantamentos, estamos fazendo. Dia 26 agora, de abril, nós vamos divulgar o primeiro análise sistemática, profunda, apresentando todos os dados desses 2 meses, comparando com coisas do passado e colocando perguntas para o futuro, né? Eu acho que assim é a hora da gente... Você sabe, a Marielle, você sabe que é incrível, né? A Marielle é muito inspiradora. Ela é de outra geração, eu tenho 63 anos, a Marielle era muito mais jovem, e ela tinha uma espécie de uma receita que era uma mistura de força e determinação, né? Mas com muita delicadeza, ouvindo os outros, né? E eu acho que ela pode ser uma inspiração nesse momento, né? Talvez pessoas da minha geração são muito assim decisivas, definitivas, eu acho que a Marielle é uma inspiração no seguinte sentido: nós não vamos desistir, nós vamos em frente, a vida é dura, mas tem jeito. Silvia, Coronel Ibis, tem uma pergunta que a Isabel, estou aqui ao lado da Tatiana, aqui, boa tarde para vocês. Tem uma pergunta do ouvinte, o João Riquem, ele pergunta sobre a política nacional racional de drogas. Ele pede para vocês explicarem em linhas gerais como funciona essa política racional de drogas, por favor. Eu vou te dar um exemplo. Como é o mesmo nome dele? Jorge? João. Vou dar um exemplo de uma pesquisa que foi feita aqui no Rio de Janeiro. O Instituto de Segurança Pública no Rio de Janeiro fez uma pesquisa entre 2010 e 2015, uma pesquisa que mostra que nós temos, só em 2016, 53%, preste atenção, 53% das pessoas presas no Rio de Janeiro em 2016 foram presas com menos de 60 gramas de substância entorpecente, presas por tráfico de drogas. 5% das operações entre 2010 e 2015, operações de drogas no Rio de Janeiro, 5% responderam por 80% da massa de drogas apreendidas. As grandes operações
né? As apreensões, as grandes apreensões, que são frutos de investigação, de inquérito, né? Normalmente levam 9 meses, 10 meses, desde a primeira informação até a operação bem-sucedida. 95% das apreensões, das operações, apreendem pequenas quantidades. É o dia a dia da polícia nas favelas. O que é uma política pública racional? No campo do proibicionismo, eu não estou discutindo liberação de drogas, não estou discutindo despenalização, eu estou discutindo a partir do proibicionismo. Significa você apostar que as agências policiais podem trabalhar privilegiando o inquérito policial, a investigação, para que essas prisões aconteçam com o mínimo de risco para a população que mora em áreas pobres, para os policiais envolvidos nessas operações. Ou seja, mesmo num contexto proibicionista, o que me parece irracional, eu considero enfrentar a questão das drogas com direito penal irracional. Mas há gente nesse país que acha que o direito penal, que a proibição funciona. Então, mesmo nesse contexto, mesmo para as pessoas que apostam nisso, eu penso que a maneira racional de lidar com a questão no campo do proibicionismo seria privilegiar os inquéritos policiais, as investigações, para que esse efeito ou essa violência associada à repressão armada ao tráfico de drogas produzisse o mínimo de resultado possível. E, pensando uma política racional para o país, a gente avançar no sentido da despenalização. Poderíamos adotar, por exemplo, o que alguns países como Uruguai, Espanha e Portugal já adotaram, uma diferenciação objetiva entre quem é usuário e quem é traficante. O que eu quero dizer com isso? Olha, porque hoje é subjetiva, né, coronel? Absolutamente... Hoje fica a cargo do policial que fizer o flagrante, não é isso? Das circunstâncias que o policial encontrou no momento do flagrante. Mas quem determina se é uso ou tráfico é o policial que faz o flagrante. É o relato que esse policial vai fazer junto ao juiz e ele encaminha e o juiz é que vai dizer, em última análise, baseado no relato e nas provas que forem apresentadas a ele. Uma das questões que a lei penal brasileira de 2006, por incrível que pareça, muita gente nesse país não sabe disso, uma das questões que é usada para separar quem é usuário e de quem é traficante nesse país é o lugar em que a pessoa é presa. O lugar que a pessoa é presa. Ou seja, se você é presa com uma determinada quantidade na Zona Sul, você pode ser considerado um usuário. Se você é preso com a mesma quantidade dentro da favela, perto de uma boca de fumo, você pode ser considerado um traficante. E isso a gente chama de legislação penal nesse país. Tem gente presa nesse país, como eu disse, em 2016, 53% das pessoas presas por tráfico de droga no Rio de Janeiro foram presas com menos de 60 gramas. Isso é definitivamente um absurdo. Tatiana, você me permite? Claro que sim. Eu acho que isso criou, está criando no Brasil todo, no Rio talvez isso seja mais evidente ainda, uma distinção que criou um negócio assim meio surrealista, que é o seguinte: os jovens de classe média, mesmo no Rio de Janeiro, consomem normalmente as drogas ilícitas e recebem, através de deliveries, etc., em sistemas que não tem nada a ver com violência. Nunca, quase que não se ouve, nunca se ouviu o caso de que houve mortes na classe média para o consumo do dia a dia. E esse mesmo tipo de consumo, quando ocorre nas periferias e favelas, com jovens negros e com a presença dos grupos, produz essa alta letalidade responsável por isso que o está falando, por grande parte dessas mortes e das prisões no Brasil. Não são mortes de jovens, principalmente jovens negros da periferia, mas também de policiais. Então, a gente que tem uma espécie de dois Brasis. A gente tem, em relação ao Estatuto das Drogas no Brasil, todo mundo que é de classe média tem um sobrinho, um primo, um amigo de um amigo que teve ou que tem problemas com drogas e que foi tratado mandando para o psicólogo, o que está muito correto, mandando para o psicólogo, para terapia, para o judô, etc., mudando de escola, ou seja, como se deve tratar problemas com drogas. E todo mundo que tem amigos e conhecidos ou vive nas favelas e nas áreas mais pobres do Brasil, conhece jovens que foram mortos ou assassinados, ou que assassinaram pessoas, ou que estão presos por causa das dinâmicas de drogas. Então, o que a gente tem hoje no Brasil são dois Brasis
que têm critérios diferentes e que produzem extrema indignação. Quando você vai conversar com grupos de jovens de favelas, o que eles falam é o seguinte: por que a guerra às drogas só atinge a gente? Será que é uma guerra às drogas ou uma guerra a nós, jovens de favelas? Né? Muitos coletivos ativistas, de mídia ativistas hoje, do Brasil inteiro, e grupos de hip hop, etc., estão se perguntando isso. Será que o problema são as drogas ou somos nós? Né? Eu acho que é isso que o Brasil tem que superar, essa hipocrisia de tratar o mesmo problema com duas medidas totalmente distintas. Isso não é bom para o país e é isso que está nos levando a parte dos nossos problemas, que a gente está, de dilemas de segurança, uma boa parte é produzida por esta loucura, né, dessa política que não deu certo há 20 anos, continua a não dar certo. A pergunta é por que a gente insiste? Eu quero agradecer muitíssimo a cientista social Silvia Ramos, coordenadora do Laboratório da Intervenção Federal do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, por estar aqui hoje conosco falando sobre segurança e violência no Rio de Janeiro. Obrigada, viu, Silvia? Até a próxima. Até a próxima, Tatiana. Quero agradecer também o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Ibis Pereira, advogado, pós-graduado em Gestão de Segurança Pública, mestre em História Política. Coronel, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje. Até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer, Tatiana.